Vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 6, versículo 41 até o versículo 58. O Evangelho de João, capítulo 41, versículo 58. Irmãos, antes de tudo eu peço encarecidamente que os irmãos preservem o silêncio. Por favor, se você tem algo a tratar de grande urgência, se dirija para fora do nosso espaço de culto, por favor. Porque à medida que você conversa, você perde a sua atenção e você pode tirar a atenção de outra pessoa. Isso com muito amor eu falo, como um momento solene, como for louvor. Solene como é a pregação, tenha total atenção. Amém? Amém. Estamos juntos, amém? Amém. João capítulo 6, versículo 41. Diz o seguinte: com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos que ouvem o Pai e dele aprendem vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhe que todo aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. 58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando estava na sinagoga de Cafarnaum. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti, Pai. Senhor, revela-nos a Tua vontade. Revela-nos, Senhor Deus, intensamente, verdadeiramente, o que é participar do Teu corpo. Revela-nos, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Deus, pelo poder do Teu Espírito, as verdades bíblicas tão fortes, Senhor Deus, que nós temos agora, Pai. Eu me coloco, Senhor Deus, como alguém frágil diante do Teu povo, Deus, para trazer a Tua palavra, pois eu sei, Pai, que o poder reside na Sua palavra, Deus. Que o Senhor possa, pelo poder do Seu Espírito Santo, Deus, esmiuçar a dureza do nosso coração, Deus, acabar com o nosso orgulho, Senhor Deus, abater a nossa própria sabedoria. Que o Senhor venha com graça, Deus, e derrame dessa graça sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, irmãos. Só há vida verdadeira para quem se alimenta de Jesus pela fé. O pão que sustenta hoje e ressuscita amanhã. É interessante, irmãos, que Jesus usa coisas simples para falar a respeito de quem Ele é e como
Ele ordena tudo isso para louvor de sua glória e para nos trazermos a compreensão de quem Ele é no mais profundo. Ele traz coisas simples para nós entendermos o mais profundo. No meu sermão, irmãos, eu quero expor 3 pontos. O primeiro ponto é a incredulidade que rejeita o verdadeiro pão, como os judeus se comportaram diante de Cristo Jesus. O segundo ponto, já confundi pão com pão, parece que eu estou com fome, né? Mas é não. O pão da vida é Cristo que é entregue por nós. E o terceiro ponto, quem se alimenta de Cristo vive para sempre. Então esses serão os 3 pontos, nós entenderemos isso. A incredulidade, como Cristo é o pão da vida. E o terceiro, quem se alimenta de Cristo tem a vida eterna no presente e no futuro. Amém? Antes de tudo, irmãos, nós precisamos fazer uma contextualização narrativa para nós entendermos aonde Jesus está e por que Ele está falando isso. Primeiramente, no capítulo de número 6 de João, do 1 até o versículo 15, Jesus alimenta a multidão milagrosamente. A multidão está seguindo Jesus, ouvindo o que Ele está pregando. E nesse lado onde Jesus está, Jesus chama um dos discípulos, chamado Filipe, e fala que necessita alimentar a multidão. E o texto deixa bem claro que ele pergunta isso com o fim de testar Filipe. Esse era o fim que Jesus Cristo tinha. E a multidão, ela se sacia de pão. E eles, impressionados com esse tamanho milagre que Cristo fez, que foi a multiplicação dos pães, que alimentou provavelmente 20.000 pessoas, contando que 5.000 dos que estavam ali eram homens, não se contavam crianças nem mulheres, mas provavelmente chegou a alimentar 20.000 pessoas. E nesse ponto, as pessoas começam a tentar fazer com que Jesus se torne rei, tentar arrebatar ele à força. Cristo, que até então não tinha chegado ao seu momento de glória, de crucificação, ele sai de perto dessa multidão, vai até um lugar alto, provavelmente um monte, algumas versões falam um monte, e vai orar. Os discípulos pegam um barco e saem de onde estão para Cafarnaum. Até aí, tudo bem, irmãos? Está dando para compreender? Jesus anda sobre as águas em direção a esses discípulos. Eles vão de barco, provavelmente muito próximo, irmãos, da margem, não dado para eles voltarem. Jesus vai andando sobre as águas, o que faz uma referência, irmãos, ligeira a Deus na antiga aliança, porque o único que anda sobre o mar, segundo os Salmos e o livro de Jó, é somente Deus. O povo passa dentro do mar, Deus anda sobre as águas. E nesse ponto eles chegam de barco ao seu destino. A multidão procura novamente Jesus, já no capítulo 6, do versículo 22 até o versículo 40. Essa multidão que estava do outro lado procura, pega alguns barcos e se dirigem até onde Jesus está. Por eles verem, né, que faltava um barco e que os discípulos teriam ido, eles vão atrás de Jesus. Até aí, tudo bem, irmãos? Continuando, irmãos. Ao encontrá-lo, Jesus denuncia. Jesus não os aplaude. Jesus denuncia o porquê eles estavam atrás dele. Jesus chega a dizer assim: vocês me procuram não porque viram os sinais, mas porque comeram e se fartaram. O povo ia atrás de Jesus por causa do pão, não era por causa do milagre. E é muito interessante, né? Nós pensarmos isso, porque isso está no versículo 26 do capítulo 6. Porque Cristo, irmãos, à medida que eu for expondo, a gente vai entender um pouco mais isso. Cristo, Ele não oferece somente um milagre, Ele é um milagre. É muito mais profundo, irmãos. Isso é mais do que uma solução de vida, irmãos. Cristo é uma solução eterna para tudo que nós somos. Tudo. Toda a nossa existência, irmãos. Todos os lugares onde nós buscamos alimento. Cristo é o suficiente para nos alimentar e saciar quem somos. Somente Cristo. Eles pedem um sinal. É tanto que o povo fica tão maravilhado com aquilo, e quando Cristo fala, censura eles, fala: vocês me procuram por causa do milagre, vocês me procuram por causa do pão, perdão, não por causa do milagre, não porque viram o que eu fiz.
mas pela necessidade que eu saciei em vocês, temporária, terrena e momentânea. E eles pedem um sinal para Cristo. É interessante isso. O povo viu os pães serem multiplicados, mas quando chega do outro lado, eles pedem: ó, se você é tão grande assim como diz, mostra-nos um sinal. Ele afirma: eu sou o pão da vida. E Jesus entra justamente nesse texto que nós reportamos para ler. E quem vem a ele não tem fome e também não tem sede. Jesus utiliza tanto a figura do pão, quanto a figura de se saciar, como se fosse tomando uma água. Ele introduz a doutrina da eleição, que causa tanto arrepio em algumas pessoas, por não entenderem direito o que seria a doutrina da eleição. Ou então muitas vezes a gente passa de maneira muito descabida, sem entender, sem profundidade, não entendemos isso. Então, dito isso, como pano de fundo para entender, Cristo multiplica os pães, vai ao outro lado, censura a multidão pede para ele um milagre para crer nele, outro. E Cristo entra nesse discurso. A incredulidade rejeita o verdadeiro pão, no versículo 41 ao 47. Volta, por favor, irmãos, no versículo 41 ao 47. Eu vou acompanhar pelo que a mídia coloca, porque é mais rápido para me ler. Mas se você tiver com a sua Bíblia, irmãos, folheie sua Bíblia, irmãos. Nós somos o povo do livro. Folheie, conheça bem a sua Bíblia. Conheça bem mesmo a sua Bíblia. Então os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Eles diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele poderia dizer: desci do céu? Jesus respondeu: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e Jesus aqui faz uma menção ao profeta Isaías: todos serão ensinados por Deus, todos o que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Em verdade lhes digo que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aí já é o 48. Muitos rejeitaram Jesus por causa da dureza de coração. O primeiro contato que esses judeus têm com Jesus, irmãos, eles creem por causa dos pães que são feitos, porque o milagre sacia, enche-lhe a barriga. Até porque, né, irmãos, verdadeiramente, né, o nosso pico de estresse com o ser humano, ele sobe à medida que nós estamos com fome, não é verdade? O nosso humor, ele fica assim, alterado um pouquinho, né? A gente passa a não raciocinar direito com a cabeça, parece que a gente raciocina com o estômago, né? A gente já fica com pressa. Se o almoço demorar então, aí, meu Deus do céu, a paciência vai toda embora. Só que esses que queriam os pães, eles eram judeus, que desacreditam de Jesus, alegando conhecer quem ele era e de onde tinha vindo. Por quê? Porque a família de Cristo, irmãos, ela era conhecida também na região de Cafarnaum. Então, ao eles olharem Jesus, fala assim: como esse homem diz que veio do céu, sendo que nós conhecemos o pai e a mãe dele? Como? Se comportam, o povo que viu os milagres de Jesus, eles se comportam pior do que os seus antepassados, o antigo Israel. Eles murmuraram. Abre sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16. O segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés, Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16, versículo 1. Nós vamos ler do 1 até o 8. Amém? Acharam? Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Algumas versões disse, murmurou. O povo começa a pressionar Moisés e Arão.
Olha a fala do povo. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos o pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome a toda essa multidão? Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparados o dobro. Perdão, irmãos. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro, isso mesmo, do que recolherem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para vocês reclamarem com nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando com nós, mas com o Senhor. A murmuração do antigo Israel não era diretamente com Moisés, à medida que eles pensavam que era Moisés que tinha trago o pão. Jesus até corrige isso naqueles judeus que ouviam ele, porque eles falam: Moisés proveu para nós pão, e você, o que provê? Ele fala: não, quem proveu o pão foi o meu pai que proveu o pão, mas eu sou o pão verdadeiro. Eles se comportam, irmãos, pior do que os seus antepassados no deserto, porque os seus antepassados murmuraram antes de receber o pão. O povo que se encontra com Jesus, eles se comportam pior. Eles murmuram depois de receberem os pães, porque eles não entendem o motivo do milagre. Eles querem o Messias moldado por sua cultura, religiosidade e interesse. O objetivo do povo ao arrebatar Jesus era porque Jesus seria, para eles, o braço forte, aquele que iria derrubar o Império Romano, aquele que iria trazer pães à vontade, iria matar e saciar aquela fome terrena. Seria um Jesus um pouco parecido com um garçom. Você paga bem pago e ele serve o serviço que você quiser. Só que o problema, irmãos, é que Jesus não é garçom. Jesus é Deus. Toda a plenitude de Deus reside na pessoa de Jesus Cristo. A mesma multidão que o segue e o queria fazer rei, agora murmura por causa de suas duras palavras. As palavras de Jesus são gentis, mas são duras. Jesus utiliza, irmãos, palavras simples, gentis, para falar verdades duras aos nossos corações. Jesus não bajula. Jesus não é como um tipo de mestre que ele quer angariar. Ele não está precisando de uma chance nossa. Ele não precisa de uma chance dos judeus para fazê-lo rei. Ele é rei. E o rei mais diferente que sua mente pode pensar. Ele vence na cruz, não na frente de um carro de guerra. A glória dele se revela sendo humilhado na cruz. À medida que as pessoas clamam: se tu és o Filho de Deus, desce daí, dá um jeito. Faz um dos seus milagres. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo através da sua cruz. Ele desceu do céu. Jesus não estava ali como um milagreiro. Ele veio cumprir a missão de Deus. Irmãos, é por isso que você vai lendo nas narrativas do Evangelho, e à medida que Jesus vai curando, ele cura um cego, ele cura um coxo, ele ressuscita alguém. Depois disso ele fala uma palavra assim, vá e não conte a ninguém. É impressionante isso, não é verdade? Ao passo que a gente tem muitas pessoas que alegam fazer milagre e faz o estardalhaço. Cristo, ao curar, mandava não fazer menção do nome dele ainda, porque Cristo poderia ser confundido, como muitas vezes aconteceu. Não é só essa vez nas narrativas dos evangelhos, mas várias vezes tentaram arrebatá-lo para poder fazer ele rei. Esse rei que vai saciar as nossas expectativas. Esse rei que vai ser uma solução imediata para o tipo de problema que eu tenho aqui, agora.
mas só aqueles atraídos pelo Pai, em contrapartida com aqueles que querem arrebatar Jesus para poder fazer o rei, tirar dele o máximo de proveito para resolver os seus problemas. Aliás, quem não quer uma resolução de problemas rápidos? E ao ver os milagres de Jesus, há uma confusão generalizada em cima disso. Mas somente aqueles atraídos pelo Pai reconhecem quem Jesus realmente é. Ele fala isso. Ele fala o seguinte: se vocês não forem atraídos pelo Pai, vocês não me ouvirão. Se vocês não ouvirem o Pai, vocês não serão atraídos por mim. Cristo dá a entender isso, que é o Pai que nos traz a Ele, não é a nossa desenvoltura. Por isso que isso é uma doutrina que ofende profundamente o pecador, porque ele se acha alguém que fez uma boa escolha. Ah não, um dia eu fiz uma boa escolha, o melhor dia, a melhor decisão que eu tive foi aceitar Jesus. E eu não nego o fato de você realmente ter crido em Jesus, o fato da sua consciência e seu coração ter pensado, realmente, eu quero seguir Jesus. Mas o que eu digo é que antes disso, foi Ele que te chamou. E é somente porque Ele te chamou que você ouve a voz dEle. Devido ao poder do pecado, somente pela graça soberana, nós podemos crer em Cristo Jesus. Não existe, irmãos, nenhum bem que habite em nós. Tiago chega a falar, São Tiago, que todo dom, toda boa dádiva, tudo que há de bom vem do Pai das luzes descendo até nós. Não reside no Miqueias o querer em Deus. É Deus que faz com que resida, nasça, atraia, abra os ouvidos, muda a vida, inclina o coração, troca essa natureza pecaminosa do Miqueias para que ele vá até Cristo Jesus. Aí sim eu vou querê-lo, eu vou ansiar por ele. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é da dureza do nosso coração, assim como os judeus. A culpa é da dureza do povo judeu, que ouvia Jesus, vendo o Filho encarnado de Deus, e pedia mais um milagre, ou queria arrebatá-lo para ser mais ou menos um rei que resolvesse os problemas dele. A verdadeira fé vem por revelação, não por tradição ou raciocínio, irmãos. Cristo esmaga, esmiuça, arrebenta o tipo de religiosidade do povo judeu, porque o povo judeu falava o seguinte: nós somos filhos de Abraão. O que nós precisamos aprender com o Senhor? A não ser que o Senhor seja um rei e resolva todos os meus problemas. O que eu preciso? Que conversa é essa que você veio do céu? Por que eu devo segui-lo? E entender você como algo mais profundo do que simplesmente um profeta, um fazedor de milagre. Por quê? Irmãos, não vem de nascer em berço evangélico a salvação. Isso é balela, isso é conto da carochinha, isso é sinfonia do diabo. Você só vem a Cristo e se converte pelo poder do Espírito Santo. Amém. Que muda você, que transforma o seu coração. De novo, através de Jeremias, o Senhor anuncia: um dia, Jeremias, fala a esse povo, eu vou fazer uma aliança com eles, não como a aliança que eu fiz lá no deserto, mas uma aliança da qual eu escreverei as minhas leis no seu coração. Esse povo é a igreja, é o povo que nasceu de novo. Não é um assentimento intelectual, irmãos. É Cristo que está falando, nós acabamos de ler. É o Pai que nos atrai a Ele. Atração. Eu faço aqui um recorte do teólogo chamado F.F. Bruce. Excelente, né? Diga-se de passagem, os irmãos conhecem ele no presbitério, é excelente, né? Já falecido. Ele diz o seguinte sobre essa atração dentro desse texto: aqueles que receberam essa iluminação divina e responderam a ela, mostram por sua vinda a Cristo que eles são filhos e cidadãos da Nova Jerusalém. Como o profeta predisse, a verdadeira fé vem por revelação, não por tradição ou raciocínio humano. Eis aqui, irmãos, o maior milagre que nós podemos viver: nascer de novo. Por isso que Jesus enfaticamente fala nos evangelhos: vos é necessário, Nicodemos, nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. É por conta disso, irmãos, esse trazer, irmãos, não é um trazer arrastado, não é forçado. É porque Deus muda a volição, aquilo que
você era, Ele muda por dentro do seu coração, e nós passamos a desejar. Então Cristo rebate, fala: não, vocês não querem a mim como eu sou, porque meu Pai não trouxe vocês até mim, vocês resistem a isso com o coração duro, e são piores do que os pais de vocês no deserto. Os pais de vocês comeram maná que veio dado por Deus e morreram, e ele vai expressar isso um pouco mais para frente. Cristo não recua, mesmo em meio à incredulidade dos judeus, ele continua firmemente revelando quem ele é o pão da vida. O segundo ponto, irmãos, caminhando para o meio do sermão, os irmãos já começam a ficar um pouco mais felizes, eles estão no meio. O pão da vida é Cristo entregue por nós, versículo 48 até o 51, observe como Cristo ele é entregue por nós, João 6, 48 até o 51. Vamos de Bíblia, irmão. Vamos de Bíblia. Versículo 48 até o 51 diz assim: Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus é o pão vivo, e ele indica isso, irmãos, falando que ele desceu do céu, mas ele não é um pão vivo como o maná, porque o povo de Israel, em Êxodo capítulo 16, toda aquela geração, por ter um coração murmurador, colocarem Deus à prova, irmãos, tentarem Moisés e Arão, eles morreram ali. Os filhos deles que entraram na terra prometida, os únicos que entraram da antiga geração, são dois homens, Josué e Caleb. É até interessante nós pensarmos nisso, porque eles foram um dos 12 espias. Os irmãos que são bons de Bíblia vão lembrar disso. Nós só sabemos o nome de Josué e Caleb. A nossa mente não consegue captar aqueles outros 10 murmuradores que incitaram Israel mais ainda, até porque eles eram o fruto de tudo aquilo. Eles também eram murmuradores como qualquer outro. Eles foram tirados daquele povo para serem espias. Jesus é a nova criação de Deus. Se você quer, irmãos, que o melhor de Deus venha, ele já veio. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o melhor de Deus. Ele é a nova criação. Nele habita um novo homem, um novo ser, a plenitude de quem Deus é. Quem Deus é? Jesus Cristo. O que Deus quer? Jesus Cristo. Deus, Jesus Cristo. Ninguém viu o Pai. Ele repete isso enfaticamente: ninguém viu o Pai. O profeta, irmãos, na antiga aliança, que chegou mais perto de ver Deus, se chama Moisés. Quando ele pede para ver a face, Deus fala: não, a minha face nenhum homem vai ver. Eu vou fazer o seguinte, Moisés: eu vou passar, você vai ver as minhas costas e vai contemplar a glória. É tanto que Moisés ele contempla a glória pelas costas de Deus, e o rosto dele começa a resplandecer. É muito interessante isso, né? Paulo depois aplica isso em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, se eu não me engano, sobre isso. Israel comeu do maná, porções que eram dadas quase todos os dias. A porção vinha na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Na sexta ela vinha uma porção dobrada, para que não colhesse no sábado, porque sábado eles guardavam como o dia do Senhor. Então, voltava na segunda, na terça, e assim fazia. Porém, mesmo o povo de Israel comendo esse pão que perece, ou parecido com aquele que Jesus multiplica, eles morreram lá. Salmo de número, capítulo 95, do 7 a 11. Abra sua Bíblia, no Salmo de número 95, do 7 a 11. Diz o seguinte, esperar os irmãos mais, estou ouvindo os irmãos folheando a Bíblia. O barulho abençoado é esse, irmãos. É música aos meus ouvidos. Vamos lá. Salmo de número 95, versículo 7 até o 11.
pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho sob os seus cuidados. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto tudo o que fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração. Observe, Deus ficou 40 anos irado. Deus não trouxe um juízo imediato ao seu povo, até porque dependia dos pais para criarem os filhos que entrariam na nova aliança, para onde Deus estava os guiando, que era até a terra de Canaã. E disse: eles são um povo cujo coração se desvia, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais, Deus jura, Ele fia a sua palavra, que aquele povo de Israel, que tinha endurecido o coração dele, jamais entraria no seu descanso. E aqui se encerra. Jesus oferece algo superior. Irmãos, Jesus, Ele é superior. É mais do que os milagres dele, irmão. É que Ele é, nele reside. É muito forte isso. Quem se alimenta dele, irmãos, tem a vida eterna aqui agora, em 2025. Até lá, por toda a eternidade. Jesus oferece algo superior ao que Moisés ofereceu. Ele oferece vida que vence a morte. Moisés ofereceu um pão, ao clamar a Deus o que viria para alimentar o povo de Israel que murmurava contra ele e Arão, mas na realidade murmurava contra Deus. Jesus traz um pão que não perece. Ora, que pão é esse? Os judeus ficam a pensar: que pão é esse? Fala até com ele: Senhor, então dá-nos sempre desse pão. Mas o pão, irmãos, é Ele. Todo o milagre de Jesus, João chega a falar isso. Vamos agora entender um spoiler, uma chave para que você leia João. João fala que o Senhor fez outros muitos milagres, mas esses todos que tem, irmãos, no Evangelho de João, e a gente pode pegar todos os outros evangelhos, era para que nós crescêssemos que Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é um resolvedor, irmãos, instantâneo dos nossos problemas. Jesus não simplesmente, entenda o que eu estou falando, simplesmente cura, salva e liberta, como se fosse um mote, um jargão, uma palavra de efeito que nós utilizamos no meio evangelho. Jesus, Ele é a cura. Amém. Jesus, Ele é a salvação. Jesus, Ele é a libertação. Tudo isso reside nele. É mais do que as bênçãos que Ele dá, é quem Ele é. Mas eu já estou passando para a aplicação. Jesus, Ele diz que o pão é sua própria carne, dada em sacrifício por amor ao mundo, é sacrificial. Jesus introduz uma linguagem sacrificial. Ele não apenas ensina o caminho, é tanto que muita gente repete o versículo errado. Jesus é o caminho, a verdade e a... E ninguém... Glória a Deus, os irmãos falaram, vem. Quando Jesus é enfático em João 14, versículo 6, ele fala, ninguém vem, é por dentro dele, ele não aponta. Jesus não é um mestre, irmãos, da boa moral. Jesus não é um grande ensinador. Jesus não é o nosso psicólogo. Jesus, ele não é o nosso agente de banco, o nosso fazedor de milagre. Ele é o nosso caminho, ele é a nossa verdade e ele é a nossa vida. Ele ensina como ele sendo o sacrifício. Por isso que ele fala que o pão é a própria carne dele. Essa é uma declaração substitutiva. Ele se oferece no lugar do mundo. Não é apenas uma nutrição espiritual, como se fosse um assentimento intelectual. Não, tudo bem, eu entendi Jesus. Você vai em 1000 casas aqui em Águas Lindas, tem bem mais do que 1000. Eu acho, talvez você ache como eu, que 90% das casas vão falar que creem em Jesus, mas são meramente um assentimento intelectual. Assim como esse povo, ó Senhor, dá-nos sempre desse pão, sem entender a realidade de quem é o pão.
Ele se oferece no lugar do mundo. Isso não é apenas nutrição espiritual, é redenção, é doação, é antecipação da cruz em linguagem simbólica. O que Cristo está apontando, irmãos, é o maior sacrifício que ele poderia fazer, é o maior resolvedor do seu problema, irmãos. É a cruz de Cristo, é a paz com Deus, justificado, pois, mediante a fé, nós temos, é presente, não é futuro, não teremos, nós temos, quando nós somos justificados, mediante a fé, pela cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós temos paz com Deus, é agora. A linguagem de Jesus, irmãos, é até depois do sacrifício dele. Quando nós lemos essa passagem, dificilmente você a lê sem pensar no sacrifício dele e na morte dele. Jesus ainda dá outro passo e vai mais além no discurso do seu sermão, na pregação para aquele povo de duro coração. De maneira mais profunda, ele revela a comunhão através da sua carne e do seu sangue. Por que esse pão? E ele introduz a questão do seu sangue. O povo não estava atrás de vinho, ou de uma bebida forte, ou de um tipo de água, mas Jesus introduz a questão do seu sangue, o que faz uma referência futura à ceia dele. Uma pequena referência, mas faz. Comer e beber. O D.A. Carson, o pastor batista norte-americano, no comentário dele de João, ele fala o seguinte a respeito disso: a lei de Moisés proibia beber e até comer carne ainda com sangue nela. Era proibido, não poderia. Acho que é o sarapatel, não é o sarapatel, que ele vai um pouquinho de sangue, né? Um judeu não comeria aquele de jeito nenhum, de forma nenhuma. Beber o sangue do Filho do Homem era, portanto, para eles uma noção intuitiva, abominável, conforme está em Levítico capítulo 17. O povo, ao ouvir aquilo, a cabeça deles ia ligeiro. Uai, vai dar... Peraí, calma aí. Não estou entendendo não, Jesus. Vai dar sua carne literal, o seu sangue literal? O que é isso? Um canibalismo? Então eles passam a pensar nisso. Nas décadas imediatamente após a cruz, seria difícil para qualquer leitor pensar no supremo sacrifício de Jesus, irmãos, sem lembrar dessa passagem, que ele falou que quem não come da carne dele e não bebe do sangue dele, não tem parte com ele. Esse é o comentário de D.A. Carson. Talvez eles pensem em canibalismo. Os judeus provavelmente naquele momento em que Jesus fala sobre a questão da carne dele, do sangue dele, eles pensavam em canibalismo, nesse comer literal e beber literal. Mas eles resistem a isso, porque entendem que Jesus é um rabi também, ele é um mestre, ele está ensinando. Ele não é um louco, um maluco, não. O que ele fala tem que ter algum sentido para aquela multidão entender. Ele fala de algo essencial. Jesus toca em algo essencial, irmãos. A comida do pão, hoje em dia a gente tem muitas outras comidas, não é verdade? Mas para um judeu, irmãos, o pão normalmente era uma comida essencial. Não tinha como a gente tem hoje, né, na nossa mesa. O arroz, o feijão, a carne, né? Um ovo frito. E eu vou parar por aqui, porque senão sua fome vai começar a aumentar e sua cabeça vai lá na sua janta e não aqui no sermão. Mas é algo essencial. Vida espiritual só é possível por meio da fé que se apropria do sacrifício de Cristo. Essa aqui é a ativação da nossa fé. A nossa ativação da fé tem que ser se apropriar desse sacrifício que Cristo fez na cruz. O verbo está no presente. A vida eterna começa agora. Não é algo futuro que Cristo está apontando para eles, como se fosse assim: olha, me siga, que, por exemplo, os seus problemas vão acabar. Então não vou resolver todos os seus problemas, mas pelo menos você vai morar no céu. Não, irmãos. O que ele fala é que a vida eterna começa agora. A alegria embutida que Jesus Cristo está levando eles a entenderem não é na situação, não é no pão que perece, é na pessoa e na obra que ele faz e de quem ele é. É a promessa futura: e eu o ressuscitarei no último dia. Cristo só vai ressuscitar, irmãos. Ele fala isso aos judeus, aqueles que creem nele naquele momento da fala dele. Quem crê no tempo presente será ressuscitado no futuro. Nos versículos 54, 56 e 57, João, no original, no grego, ele modifica a palavra que ele tinha falado sobre comer. Ele usa um outro tipo de verbo. O verbo que ele utiliza, e os irmãos me desculpam porque o meu grego é muito fraco, é o trogênio. Esse verbo, irmãos, tem a ver com mastigar, roer, experimentar, colocar na boca mesmo e mastigar, igual quando mastiga, igual quando você está comendo aquela comida assim,
deliciosa lá no fogo do galpão, que você fala assim, meu Deus, eu queria que essa mastigação fosse até, né, fica difícil, né, irmãos, uma pessoa na forma física igual eu, começar a falar de comida, né? Mas o exemplo que João insere é esse mastigar, é experimentar. Isso lembra muito o que o salmista fala, ó. Nós temos que experimentar quem Deus é. Vede e provai que o Senhor é bom. É provar, irmãos, não é assentimento intelectual. Não é uma coisa que eu fiz, é com a minha força. Eu estou seguindo a Jesus, porque eu sou de um berço de ouro, eu sou filho de pastor. Balela, conto da carochinha. Se você não nascer de novo, eu falo isso porque eu sou filho de pastor, tá, irmãos? Se você não nascer de novo, não existe caminho de meia ponte, caminho assim, eu quase na ponta. Aí Jesus me ajudou, e aí, Senhor, eu tinha feito 90%, Deus foi lá, fez 90%, eu fui lá e fiz 10%. Não é isso, irmãos. É somente pelo comer, mastigar. Jesus leva isso a entender que eles têm que experimentar na vida deles, tem que ser algo real. É visível, irmãos. O Evangelho não é um conselho. Um conselho é alguém chegar e falar assim, por exemplo, eu vou num consultório, vou fazer consultas, e o médico chega em mim e fala assim, Miqueias, olha, para o seu biotipo, você está assim, um pouco, né, começando a adquirir obesidade, então seria bom que você reduzisse mais o seu carboidrato, eu até sei, viu, irmãos? Reduzisse o seu carboidrato, fosse dormir um horário X, não bebesse após comer e fosse para mim. Isso é um conselho. Agora, se o médico chegasse e me fala assim, ó, sente por favor, eu tenho uma notícia forte para dar para o senhor. O senhor senta porque eu vou passar agora. O senhor está com uma doença terminal. Se o senhor não emagrecer em tempo X, ela vai avançar. Isso é notícia. O Evangelho não é conselho, irmãos. O Evangelho é as boas novas, mas nós só entendemos as boas novas, irmãos, se vem na nossa mente, com a luz do Espírito Santo, um entendimento real de que nós estamos condenados. Só pode ser redimido aquele que está perdido. Um pai da igreja falava isso, se eu não me engano, Atanásio. Só pode haver redenção daquilo que é confessado, daquilo que é entendível, daquilo que nós compreendemos profundamente. João faz com que o leitor entenda que isso é provar e ver que Deus é bom. Provar e ver Cristo, algo concreto, experiencial, não é só na fala, é no coração. E até isso, nós, pela nossa cultura, nós entendemos errado. Nós pensamos que coração, irmãos, é simplesmente emoções, né? Principalmente os adolescentes, né? Desculpa, vou ter que dar um exemplo de vocês, né? Começa a ficar apaixonado, aí para de comer, né? A cabeça fica só naquela pessoa, as notas despencam, né? É interessante isso, né? Porque, né? Pensa que isso, né? Ai meu Deus, estou amando, né? É uma paixão. Mas o que Cristo chama, irmãos, é algo mais profundo. Na cultura judaica, irmãos, o coração era o centro da vida humana. É tanto que no original, quando você pega no Velho Testamento, quando vai falar o coração, eles falam do rins, porque na cultura deles a parte mais importante interna do ser humano era o rim. É interessante isso, né? Ou então o apóstolo Paulo, quando fala assim, amai-vos mutuamente, intensamente, de entranháveis afetos. É interessante que ele fala de entranháveis, é realmente das entranhas, né? Acho que é por isso que quando a gente fica nervoso, começa a dar assim, uma vontade, né? E os irmãos entenderam o que eu quis dizer. É interessante isso, porque no mundo antigo se cria assim. Quando Jesus fala sobre isso, ele está falando sobre o coração, o centro, a volição, quem eu sou totalmente. Não é simplesmente a minha paixão, o meu querer, esse momento, é agora. Não, irmãos, ele está falando do centro da minha vida toda. Ele está falando para me experimentar Ele como Ele é, irmãos. Não como eu imagino. Diante de tudo o que Cristo diz sobre si, sobre quem Ele é e o que Ele oferece e o que acontece com quem nele crê, como devemos responder hoje? E aqui eu vou para mais aplicações. Como, irmãos? Você não é judeu, eu também não. Eu não ouvi Cristo falar, né? Eu não estava lá no meio, mas eu li a palavra dele. Você acabou de ouvir, se é a primeira vez que você ouviu, você está ouvindo agora o que Cristo falou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu não sou um milagreiro. Eu não estou aí para resolver os seus problemas minúsculos. E Ele resolve, irmãos. Deus é tão bom que Ele resolve. Segundo a sua soberana vontade, Ele resolve.
Mas o que Ele nos leva, irmãos, é para uma comunhão muito maior. Ele quer mais do que tirar seus pequenos problemas. Ele quer tirar você, a sua alma, o seu corpo, a sua vida do inferno. É muito mais profundo. Mate a fome da sua alma em Cristo. A gente é tentado a matar a fome da nossa alma em tantas coisas, irmãos. O mundo hoje em dia ele tem tantas coisas a nos oferecer e nós queremos tantas outras que nós nem vemos. Mas Cristo nos chama a matar a fome, não da nossa barriga, não dos nossos desejos, mas desse desejo mais profundo, matar a fome nele. Cuidado com as bênçãos, como o maná foi para Israel. Deus quer mais do que nos abençoar, irmãos. Ele quer nos levar a um relacionamento real de quem Ele é. Cuidado, irmãos. Nós somos protestantes, nós somos reformados. Nós sabemos que no Brasil há uma condenação muito forte contra o catolicismo romano. Se você é católico romano, depois do culto a gente conversa e está tudo bem. Não fica com raiva de mim, não. Mas há uma condenação por causa das imagens. Porque a gente sabe que biblicamente é errado adorar a imagem. Seja dolia, seja latria, seja o que for. Se curvou, para nós já é errado. Mas, irmãos, o nosso coração é uma fábrica de fazer ídolos. Com um sistema muito rápido, aquele sistema em massa. Vai fazendo ídolos para o nosso coração. Ainda que não esteja uma imagem concreta, o celular fica até complicado, né? Porque o celular realmente pode virar uma idolatria. Ainda que não esteja uma imagem concreta, no nosso coração nós amamos tanto aquilo, irmãos, e são bênçãos de Deus, e nós tratamos acima de Deus, como o povo em Israel, que amou mais o pão, ou o povo em Jesus, que queria mais pão do que o próprio Deus. Cuidado, irmãos, é muito interessante, aquelas catedrais de igrejas antigas, que fica aquele vitral, eu acho uma maravilha, eu acho bonito demais. Só que aquilo só reflete por causa dos raios solares. É o sol que alimenta aquela realidade. É somente Cristo Jesus, irmãos, Deus em Cristo Jesus, que alimenta as coisas que nós amamos como segunda ordem, porque de primeira ordem nós temos que amar a Ele, e a Ele somente. Cuidado como Israel. Israel estava no deserto, irmãos, e amou mais as bênçãos do que o Senhor. Cuidado. Se aproxime de Jesus porque Ele é, e não por quem queremos que Ele seja, porque isso vira uma idolatria. O povo de Israel, o povo judeu, perdão, naquele momento fez uma inversão muito grande. Eles queriam Jesus estava ali, mas eles queriam os termos dele. Irmãos, Jesus é soberano, e isso não é uma palavra de efeito, não é uma palavra coach, não é uma palavra como se fosse um mnemônico para você decorar que você vai dar tudo certo. Irmãos, Jesus controla todas as coisas. Tudo está sob o seu domínio. E conhecer quem Ele é, irmãos, nos leva a adorá-lo. Tem uma frase do Piper, não está aqui, mas ela se tornou minha oração há muito tempo. Eu sempre encerrava com essa frase, sempre meditava profundamente nela. Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Deus não é glorificado nas grandes coisas que nós fazemos. Isso também dá glória a Ele. Deixa eu me corrigir. Mas, irmãos, Ele é mais glorificado, irmãos. Há uma intensidade, porque Deus Ele quer nos levar a quem Ele é, irmãos. É muito maior do que levar a gente a entender somente, mais um milagre, glória a Deus. É profundo. É entender não só as mãos do Senhor, mas o seu coração. Terceiro ponto, religiosidade, tradição familiar, ou até envolvimento em ministério, não garante fé verdadeira. Você pode fazer muito, irmãos, muito, ficar igual Marta, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e não está fazendo a obra de Deus. Nesse capítulo, mais anteriormente, Jesus vai chamar a atenção deles a respeito disso. Você pode trabalhar muito para Deus, irmãos, muito mesmo, muito mesmo, irmãos, só para esconder falhas do seu caráter. Isso não estou freando você para que você não trabalhe para Deus. Trabalhe, irmãos, faça tudo para a glória dele, irmãos. Gaste sua vida, falando de novo do Piper, né?
Tem uma fome intensa, irmãos, viva, para ter prazer. É prazer mesmo, é prazer, irmão, em Deus. Não é uma questão de temê-lo, porque eu tenho medo de ir para o inferno. É prazer em querer conhecê-lo e estar junto a Ele na glória. Mas no tempo presente também, busque isso. Você pode trabalhar tanto para Deus, irmãos, você pode chegar a ser parecido, e que o Senhor te livre disso, pelo poder dele. Como aquele povo, em Mateus 25. Senhor, no seu nome nós expulsamos demônio. Senhor, no seu nome nós ressuscitamos, nós levantamos coxos. Eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim. Palavra pesada, né? Malditos. Ao passo que ele vai dizer para os que estão à sua direita, né? Vinde benditos de meu Pai. Pode acontecer isso. A obra central de um cristão, a minha obra central, a sua obra central, é o que está em João 6, 28 e 29. Abra sua Bíblia, João 6, 28 e 29. Esses mesmos judeus faziam uma pergunta a Cristo Jesus: quais são as obras de Deus? Qual é a obra de Deus? E eles perguntam o seguinte: então perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? É a primeira pergunta, né? É forte. Quem não quer servir a Deus? Eis a resposta de Jesus Cristo. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que Ele enviou. Não é nosso serviço que justifica, irmãos. É crer, é esse mastigar, é esse experimentar. É de tal forma, irmãos, que muda quem nós somos. Não é verdade? Um alimento físico, ele muda a sua forma física à medida que você compra. Que você compra e consome. É tanto que tem um documentário, né, muito interessante. Eu procurei ele há muito tempo, não achei, mas sempre lembrava de falando em serviço ou na faculdade a respeito dele. A dieta do palhaço, que mostra um homem que ele passa algum tempo só consumindo produtos do McDonald's, né? Tomara que ele não derrube quando eu passar para o canal da igreja no YouTube. Só consumindo, e com a forma física, o colesterol, a saúde dele vai sendo alterada. Irmãos, nós temos que nos alimentar de Cristo. À medida que nós nos alimentamos de Cristo, nós vamos parecendo cada vez mais, de glória em glória. Vamos contemplando com o rosto desvendado quem é o Senhor, irmãos. Nós vamos nos conformando à imagem e semelhança do seu Filho, porque foi para isso que Ele nos predestinou. Ele nos predestinou para Ele ser o primogênito, Ele é o cabeça, irmãos. Nós somos simples réplicas de movimento do que Jesus fez. Por nós cremos, nós temos que viver da mesma forma que Ele viveu, irmãos. E a obra principal é essa: crer naquele que o Pai enviou. E o quarto ponto é um apelo, irmãos, a você. Clame ao Pai por fé verdadeira, porque realmente, irmãos, se você me ouve aqui, agora, e toca a sua cabeça, eu oro, e oro mesmo no Espírito, realmente, para que o Senhor, assim como um ferreiro, irmãos, malha um ferro quente, batendo firme, que o Espírito Santo gere em você fé verdadeira. Mas você que me ouve agora e sente o Espírito Santo te tocando, tem que clamar por fé verdadeira. Só podemos ir a Cristo se o Pai nos levar, não tem outro caminho, irmãos. Jesus Cristo não tem parte com alguém, irmãos, que não foi levado pelo Pai até Ele. Não é todos os caminhos levam a Deus, não. Eu sou. Ele faz uma alusão a Deus na antiga aliança. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus Cristo não tem parte fora disso. Deus não tem parte com quem não está em Cristo, irmãos. Só existem duas sociedades: aqueles que são redimidos e estão em Cristo, ou aqueles que estão, irmãos, em rebelião contra Deus. E o fim deles, irmãos, é o inferno. Deus é tão misericordioso que Ele envia o pão. Ele envia para que nós possamos comer, experimentar e ser saciados por Ele. Recapitulando, não é pela nossa religiosidade. Não é, irmãos. Não é pelo nosso assentimento intelectual. Não é pelo nosso serviço, irmãos. É por pura graça. Graça é favor imerecido. É por favor imerecido, irmãos, que o Espírito toca o seu coração. Por isso clame ao Pai com fé verdadeira, real.
Só podemos ir a Cristo se o Pai nos levar. Só pode nascer de novo, irmãos, aquele que clama sinceramente. É verdade. Se o Pai vai me levar, eu vou de qualquer forma. Não. Nós vamos vir pelo Evangelho, pela palavra de Cristo. Não tem outra forma, não tem outro modelo. Cuide do seu coração. Salomão já dizia que devemos cuidar do coração, porque dele procede a fonte da vida. É somente pelo nosso coração. E muitas vezes os nossos olhos, como diz também, são a janela da alma. Há uma pergunta insistente, irmãos: o que nós temos alimentado com os nossos olhos? O que tem alimentado a nossa mente, a nossa preocupação, o nosso desespero, a nossa agitação, as nossas soluções que nós tentamos como homens? Amanhã, segunda-feira, quando você for pegar o ônibus, ligar o seu carro, se arrumar para tomar o seu café, ir trabalhar, fechar um negócio, servir alguém, o que te motiva com isso? E nos seus momentos esporádicos, aonde está o seu coração? Porque se aquele povo, ao contemplar Jesus, o seu coração estivesse no verdadeiro pão da vida, não pediria outro milagre, não seria incrédulo e mais duro que os seus pais no deserto. Amém? Eu oro para que o Senhor toque o seu coração, irmãos. Eu oro para que o Senhor, em graça, Ele possa nos levar verdadeiramente a quem Ele é. Nos levar verdadeiramente, irmãos, à vida, ao pão e ao sangue. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, o Senhor tem falado conosco através da sua palavra, Deus. Pai, dá à tua igreja de se alimentar desse pão verdadeiro que é o Senhor, Deus. E não somente, Senhor Deus, milagres e milagres e milagres, Deus. E não somente, Senhor Deus, envolvimento, mas compromisso real, se dá verdadeiramente, Senhor Deus, mastigar da tua carne, Senhor Deus, beber do teu sangue, Pai, ser alimentado em plenitude de quem o Senhor é, Pai. Guarda o nosso coração, Deus, de exercer a nossa justiça, o nosso dever, o nosso serviço, Pai, nos afastando da realidade da vida que está no Senhor, que vem somente pela regeneração. Oh Pai, aquele que me ouve aqui nesse momento, Deus, e sente o seu coração tocado pelo poder do Espírito Santo, que possa agora se render a Cristo Jesus, pelo poder do Evangelho, Deus, não pelo poder das nossas tradições, não pelo poder, Senhor Deus, do nosso assentimento intelectual, não pelo nosso bel prazer, o nosso querer, mas pelo poder do Espírito Santo, Deus. Traga as suas ovelhas. Nós não queremos ser como aqueles judeus que ouviram a sua palavra e o Senhor disse que eles não eram das suas ovelhas, eles não vão até o Senhor porque o Pai não os traz. A minha oração sincera é para que o Senhor traga o seu povo em graça, em misericórdia, Senhor Deus, e acorde esse coração que dorme. Acorde, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que está disperso, a ver que o Senhor é verdadeiro pão, a entender que o Senhor dá o verdadeiro pão e o sangue vertido por nós, que nós possamos nos alimentar, deliciar, ver e provar que o Senhor é bom. No nome de Jesus, amém. Pastor Zé. Vamos ficar de pé, igreja amada do Senhor. Que palavra maravilhosa nos nossos corações. Como é bom saber quem Cristo é, quem Deus é em nós. O autor, consumador da nossa. Ele é Deus. É bom saber. É bom saber